Gente, hoje a gente vai falar de demografia e de populações. Na última aula, eu falei bastante para vocês da importância do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do censo, né, do recenseamento, para vocês entenderem o quanto o levantamento de dados, eles fazem toda a diferença para que a gente entenda os espaços. Beleza, gente? Vocês lembram aí da última aula? Hoje a gente vai falar especificamente sobre populações, né? Quando a gente utiliza essa palavra demo, a gente não está falando do demônio Satanás. A gente fala de povo. Ele é um prefixo grego que quer dizer povo. Então, por exemplo, quando a gente fala democracia, a gente está falando de uma organização do povo. Quando a gente está falando de demografia, a gente está falando de um registro, de uma maneira de sintetizar e de registrar dados sobre o povo, né, sobre populações. Eu vou abrir aqui uns slides para vocês verem como que vocês já estão acostumados com esse tipo de dados e, como vocês sabem, eu sou professora idosa confusa com tecnologia, então, daí vou precisar da ajuda de vocês para vocês me falarem aí se vocês estão conseguindo ver. E assim, quando eu estiver projetando os slides, eu não consigo ver vocês no chat. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam aí, ó, sem melindre, só chegar e é isso. Vou abrir aqui, galera. Um segundinho. Gente, vocês estão me vendo? Sim. Sim, mas a tela não, professora. Agora vocês estão vendo meu slide. Sim. Sucesso, galera. É isso, ó. É que eu uso o LibreOffice, né? Vocês podem ver que eu não uso, né, aquele pacote Office que vocês estão acostumados. Mas, enfim, gente, olha, quando a gente fala de demografia, não esqueçam, gente, a gente está falando de povo, estamos falando de população. Demo sempre é tudo, gente, não é o demônio. A demografia? Isso, demografia é a maneira que a gente chama os dados populacionais em geografia. Beleza, galera? Vocês já devem estar acostumados a ver alguns dados tipo esse daqui, certo, gente? Aqui é muito importante, gente, que eu trouxe aqui algumas imagens de como vocês vão reconhecer a questão demográfica nas provas de vocês aí no vestibular, tá? Geralmente, quando vocês verem ali alguma questão que apresenta algum tipo de barra que diz respeito à população, ou então, olha, quando vocês veem esse tipo de mapa aqui, ó, que ele mostra o crescimento populacional, é quando a gente está falando de demografia. Então, já teve questão que tinha alguns dados dessa forma e perguntou-se assim no Enem qual que era o tipo de referência que estava sendo feita nas ciências humanas. E a resposta é demografia. Então, é importante, gente, que vocês saibam entender esse tipo de demonstração de representação de imagem. Para vocês é tranquilo, gente? Digam aí, sim ou não. Ó, tô até voltando aqui no chat. Tranquilo? É isso, gente. Então, assim, olha, aqui, por exemplo, ó, a gente vê aqui a evolução da população mundial, certo? Aqui a gente tem um número de população em bilhões,
E nessa projeção, a gente percebe o quê? Uma taxa de crescimento a partir do século XX. A gente percebe um crescimento expressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo tem mais pessoas? Talvez até tenha. Mas como a gente tinha falado na última aula, isso vai muito daquela questão do recenseamento. Porque quando a gente faz um levantamento de dados, igual a gente viu na última aula, ali no século XVIII, a gente vai ter alguns formulários em algumas paróquias que são feitas, que são dados levantados principalmente pela igreja. A gente não tem um instituto de pesquisa e uma pesquisa que realmente tenha um método para levantamento de dados. Então, conforme a gente foi ganhando em tecnologia, a gente consegue mensurar melhor os dados da população. É que vocês são jovens, eu acho que vocês não vão lembrar disso, mas olha, meu pai, por exemplo, ele nasceu em 1938. Quando ele nasceu, ele não fez um registro no cartório. Os meus avós não registraram meu pai em cartório, igual acontece com a gente. Ele foi registrado por uma igreja. Ele tirava ali o batistério, né? Aquela certidão de batismo que era fornecida pela igreja, era o que transformava um cidadão em cidadão. Então, assim, já façam esse link com as últimas discussões que a gente teve sobre ter alma, sobre o cidadão ele ser qualificado através da alma. É muito importante para a gente em geografia do Brasil, porque o Brasil ele começou a ser ter a sua legislação acontecendo através das igrejas. Então, a gente começou a perceber ali a organização populacional através de igrejas, até que a gente conseguiu desenvolver aí o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável atualmente por esses dados. Tanto que a gente comemora o Dia do Geógrafo justamente no dia da criação do IBGE, porque esse instituto, ele revolucionou a maneira que a gente enxerga a ciência. Ele revolucionou aqui no Brasil a maneira em que a gente dimensiona dados, não só de populações, né? Como a gente tinha visto quando a gente falou de cartografia, a gente sabe que a gente tem mapas que eles podem ser políticos, né? Ó, igual esse mapa aqui. Quando a gente vê aqui a divisão entre os países, essas divisões elas são territórios. Então, esse mapa, ele é político. Porém, ó, esses dados dessas legendas aqui do lado, elas vão mostrar uma concentração de pessoas. Então, a gente tem dados demográficos também. E sempre deixo essa palavra do coração para vocês. Não acho que nenhum de vocês vai querer estudar geografia propriamente, mas até para quem estuda engenharia, ou para quem está em alguma área que precisa de uma dinâmica mais ligada a espaços, vocês vão usar muito, muito, muito o site do IBGE. Lá no site do IBGE a gente tem os melhores mapas, a gente tem as informações mais precisas e mais feitas seriamente na nossa área. Inclusive tem concurso aí aberto, né? Vocês vão fazer o CNU, gente? Aquele, o pessoal chama de Enem dos concursos. Alguém aqui vai fazer? Fala aí no chat. Dá um joinha. Ninguém tá concurseiro aí, ainda? A galera ainda não. Mas é isso, gente. Ainda não estão concurseiros, né? É questão de foco, né? Agora vocês já estão se preparando para o outro exame aí, que é o vestibular, que é bastante importante, que é um passo bastante legal aí na vida de vocês. Agora, gente, eu tô aqui olhando. Ó, teve alguém que perguntou onde se inscreve. Agora não tá mais aberto. Já era até para ter ocorrido a prova, eles cancelaram por conta das inundações lá do Rio Grande do Sul, mas
já passou a inscrição, mas vai ter outro aí dentro em breve, né? Até fica essa dica aí para vocês, gente. Aproveitem que vocês estão estudando para vestibular, se inscrevam em concursos também, né? Que é o mesmo conhecimento que vocês estão tendo aí nesse projeto de estudo, vocês podem aplicar para outros objetivos, que de repente já dá aí uma estabilidade financeira para vocês, o que também é bom, porque a vida de universitário é difícil, hein? Assim, pelo ponto de vista financeiro, uma época que, nossa senhora, olha, a gente fica com o fígado dolorido de comer miojo. Aproveita o momento aí de fazer feira, porque quando vocês passarem no vestibular, é outra luta começando. Mas enfim, galera, ó, agora que eu estou olhando aqui para o chat, deixa eu perguntar aqui, aquele tipo de dados demográficos que eu mostrei para vocês nos slides, para vocês é tranquila a leitura? Vocês conseguem reconhecer esse tipo de barras de dados que a gente vê no PowerPoint, legendas de mapas e, enfim, aqueles gráficos que acendem. Para vocês é familiar, gente? Sim, é familiar. Eu só acho. Você consegue voltar. É que eu já esqueci, mas você consegue voltar no slide anterior? Claro, volto sim. Pra ver o negócio. Olha só, o anterior, ó, ele é um gráfico em barra. Isso daqui, gente, é uma barrinha que a gente faz ali no PowerPoint, né? Que vocês vão usar muito aí na faculdade, independente do que vocês vão cursar, vai ser o momento que vocês vão fazer o slide acontecer. Mas enfim, gente, é porque eu sempre falo para vocês têm muitas informações para guardarem nesse processo de vestibular. Então, assim, ó, vocês não precisam guardar dados. Assim, sempre que tiver alguma coisa que vocês precisam memorizar, eu vou falar, gente, decorem isso. Mas, assim, os dados, eles vão nas questões. Então, assim, o que é importante é que vocês saibam ler esses dados, manipular esses dados, para vocês interpretarem as questões. Beleza, gente? Mas aqui, ó, nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, vocês conseguem perceber a relação entre o número de pessoas e as datas? Dá para ver, gente? Responde aqui no chat. Vocês conseguem entender a relação? Não dá pra ver mais, não. Ai, fechou? A tela ficou preta do nada. Eita, calma aí, deixa eu resolver Eu aqui. acho que você saiu da tela do PowerPoint. Tenta voltar para ver se vai. Isso, agora voltou. Acho que quando Voltou, você sai Camille? da tela do PowerPoint. Voltou. Ah, tá. É porque às vezes eu saio da tela do PowerPoint para eu olhar ali para o chat, porque vocês sabem, gente, que eu fico me sentindo solitária. Se vocês não falam comigo, é complicado. Mas, gente, vocês conseguem perceber, gente? Vocês conseguem fazer a leitura desse gráfico? É que assim, desse gráfico eu tô entendendo que é 2 bilhões. Em 1928 foi o quanto foi foi o maior número de crescimento da população? Isso, esses são os dados aqui apresentados aqui nesse gráfico. Daí com o decorrer dos anos foi caindo. Então, gente, mas é exatamente aqui em 1928 que a gente teve uma modificação do modelo do censo. Então, assim, gente, ó, vou voltar aqui. Ó. Ô, gente, quando eu fecho ali o slide, eu volto, vocês voltam a me ver? Não, né? Professora, a gente tá vendo você o tempo todo. Ah, tá, nossa, gente. Olha, se eu soubesse, eu tinha melhorado a minha cara, né? Eu pensando que eu já ia tapar ali com o slide. Mas, enfim, gente, outra informação interpretativa de dados que é importante, e eu sempre reforço isso para vocês. Se vocês forem olhar dados do IBGE em relação à quantidade de população negra no Brasil, a gente teve um grande crescimento nos últimos 10 anos. Mas daí eu te pergunto, temos mais pessoas negras no Brasil? Não necessariamente. Quando a gente fala de políticas afirmativas, quando a gente pensa na afirmação de pessoas
que hoje em dia tem orgulho de usar cabelo crespo, que tem orgulho de se autodeclararem como pessoas pretas e pardas, a gente vai ter um crescimento nessas estatísticas. Então, quando a gente pensa assim, lembra que eu tinha mostrado aqui uns dados ali do primeiro censo, onde estava mostrando 15 milhões de pessoas escravizadas? Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas negras só em São Paulo. E isso veio muito dessa questão aí das políticas afirmativas, e esse tipo de questão interpretativa, ela é arroz de festa, principalmente no Enem. É muito importante que vocês saibam constituir essa relação com a transformação dos dias atuais, né? Que eu acho que a atualidades, ela vem mais da capacidade da gente linkar o que a gente estudou com as transformações do mundo. Então, assim, olha, na minha época, por exemplo, de escola, na minha época de escola, você não via as pessoas com cabelão black que a gente vê hoje, um penteado afro show, assim. Era o pessoal que queimava mesmo a testa, fazendo chapinha, era todo mundo de cabelo liso, e é um grande avanço a gente olhar hoje em dia para a prateleira do mercado e ter um monte de produtos voltados para a população afro. A gente se orgulhar de ter cachos e todas essas coisas que a gente fala muito em ciências humanas. Essas transformações, elas modificam as relações de consumo, a sociabilidade e também os dados científicos. Então, a gente percebe essa transformação em geografia. Beleza, galera? Então, assim, ó, quando a gente fala de populações, em muitos momentos a gente vai falar sobre o crescimento populacional que é relacionado com as cidades. Lembra, eu falei já disso para vocês. Quando a gente tem, imagina, que você abre uma fábrica, as pessoas do campo, elas começam a chegar na cidade para trabalhar nessa fábrica, a cidade começa a crescer e a se desenvolver ao redor, então a gente vai ter um crescimento populacional naquela região. Uma outra coisa que a gente discute é uma coisa chamada densidade demográfica. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Olha, eu vou avançar aqui. Densidade demográfica seria se a quantidade de população que fica acumulada em um campo. Exatamente, olha, essa é uma excelente maneira de explicar a densidade demográfica. A gente vê isso de uma maneira mais matemática mesmo. Geralmente a gente divide, né, a quantidade, o número absoluto de pessoas dividido pela metragem do espaço. É aquela lógica que eu já tinha falado para vocês. Se você imaginar um prédio ele vai abrigar muito mais famílias do que uma casa. Então, assim, se você pegar um prédio, assim, um condomínio que tenha, vamos dizer, 500 metros quadrados, se ele tem 500 metros quadrados e ele abriga 1.000 pessoas, se você dividir 1.000 por 500, o resultado vai ser a densidade demográfica desse condomínio. Só que se a gente pegar uma fazenda de 500 metros quadrados e a gente tiver uma família de 5 pessoas, você dividir 5 por 500, a gente vai perceber que a densidade ela é muito menor, né? Então, é exatamente esse tipo de cálculo que faz a gente pensar, por exemplo, a gente tem hoje em dia a Rússia, que é um país muito grande, mas assim, a população da Rússia, em termos de densidade demográfica, a densidade demográfica é muito inferior a um país menor como a Índia. Quando você vê assim aquelas capitais ali, Nova Delhi, você vê o que? Um monte de caos, um monte de pessoas, né? Geralmente, quando você vê pessoas no contexto urbano, a gente pensa em um grande caos, e esse caos é o quê? A concentração demográfica, que é o fenômeno da cidade, sabe? Eu trouxe exatamente essa discussão para ter com vocês hoje, para a gente poder relacionar
com o que a gente estava falando sobre cidades. Que a gente pensa, por exemplo, olha, vocês aí no ABC, no trenzão, imagina o trem às 6 horas da manhã, ele está muito cheio. É um exemplo prático cotidiano de uma situação de densidade demográfica, onde a gente tem uma grande concentração de pessoas, a gente tem uma cidade que cresceu, e a gente tem também fenômenos como demanda de emprego, né? O pessoal falando cheio é pouco. Quem pegou já esse trem de manhã sabe do que eu estou falando, sabe muito bem do que é concentração de população, né? Mas, enfim, gente, um dos fenômenos causados pela densidade demográfica é o desemprego, a poluição. Então, a gente voltando ali para aquelas questões urbanas que a gente estava discutindo, dentre os principais problemas urbanos que a gente tem em relação ao planejamento é por conta da má gestão dessas pessoas, das populações que chegaram nessas cidades, né? As pessoas que habitam essas cidades. Então, quando a gente tem ali aquele trem lotado, a gente pensa que é o quê? Uma falta de planejamento, é uma falta de gerenciamento de dados populacionais. Beleza, galera? Então, aqui, olha, eu queria mostrar aqui um dado aqui sobre natalidade. De natalidade para a gente poder fechar essa questão aqui da população. Olha, gente, responde aqui para mim no chat. Vocês lembram dessas taxas, gente? Natalidade e mortalidade? Vai fazendo joinha. Natalidade é quando a taxa de pessoas que nascem, mortalidade é quando elas, né? Exatamente. Esses dados aqui são importantes, porque assim, gente, se a gente está falando de mensurar populações, a gente precisa ter em vista que os dois principais fatores que vão ter esses dados é a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. E assim, quando uma pessoa nasce, você tem uma pessoa a mais. Se uma pessoa morre, você tem uma pessoa a menos. Simples assim. E além desses fatores, né, taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, outro aspecto que vai modificar aqui esses dados populacionais são as migrações, que é uma relação que eu sempre vou tentar fazer com vocês, porque eu acho que é o que mais movimenta a geopolítica na atualidade, é esse fluxo migratório entre pessoas. Se você tem ali uma guerra na Palestina e as pessoas elas começam a migrar, você vai ter uma transformação na questão das populações. Teve um colega aí que levantou a mão, pode falar. Usa, assim, já que é um assunto que está envolvendo a aula, eu tenho uma dúvida. Quando acontece a mortalidade, como é que é registrado isso? Qual é o processo para eles registrarem a quantidade de pessoas que se foram, sei lá, em um dia? Olha, sinceramente, o link dos registros de óbito aqui no Brasil é bastante precarizado. Inclusive, acho que é uma das grandes preocupações em relação à gestão de pessoas é a quantidade de pessoas que são enterradas como indigentes indevidamente, porque não existe um registro muito sério em relação à morte das pessoas, o que é bastante triste. Infelizmente, para suprir assim essa falta de registro, eles submetem o quê? Professor, no caso eu, né, funcionário público, a ficar tendo que fazer um registro de vida constantemente. Esse ano aconteceu recentemente de congelar o salário de professor que não foi fazer prova de vida. Isso acontece muito com os aposentados também.
de ter que ficar periodicamente fazendo prova de vida, o que, enfim, né? Já culmina ali. O Brasil é uma loucura, minha gente. A gente teve aquele meme ali do tio Paulo na agência bancária ali recentemente. É esse o tipo de controle que a gente tem com a mortalidade das pessoas, sabe? O que tem de pessoas ainda pegando empréstimo no nome de pessoas mortas não está registrado, não. A gente tem aí o tio Paulo para mostrar isso para a gente. E, enfim, né? O tio Paulo assina mesmo. Mas a verdade, gente, é que isso também vem muito daquela tradição escravocrata que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Porque lembra que eu falei para vocês que ali no século XIX a gente começou a ter um marco. Século XIX, não, gente, desculpa, esquece essa informação. Foi em 1750. No caso, é século XVIII, eu me confundi aqui. Em 1750, a gente teve a Lei de Terras, eu falei isso bastante para vocês. Foi a partir daquele momento que a gente conseguiu documentar os espaços, sabe? Então, a gente tem essa Lei de Terras, ela também tem muita corrupção, gente. Até hoje, a gente ainda fala de terras griladas, né? Vocês já ouviram falar de terras griladas? Que é um processo onde a galera faz alguns documentos de propriedades e coloca em uma caixa com grilos e o xixi do grilo faz o papel ficar envelhecido. Então parece que o documento é antigo. Grandes latifundiários utilizaram esse método da grilagem para conseguir se apropriar de terras, né? E, e acho que assim, até dentro do próprio processo democrático, a gente sempre teve o Brasil ele tem um dos processos eleitorais mais honestos, mais limpos assim do mundo. Mas quando a gente pensa na época ali do voto de Cabresto, tinha muita gente morta que estava votando, o pessoal estava tirando título de gente morta, e é isso, sabe? Hoje em dia, vocês acho que já conhecem aí tem toda uma rede de aplicativos ali .gov.br que você acessa a sua carteira de trabalho, seu título de eleitor e todas essas coisas. Hoje em dia tem uma opção de você passar para o plano ouro quando você faz o reconhecimento biométrico no, ali no TRE, quando você faz o reconhecimento facial no seu celular, você passa para o nível ouro, é uma das tentativas que o governo federal está se esforçando aí para informatizar esse sistema de controle de populações, que vai ser bem revolucionário mesmo, porque assim, se todo cidadão tiver registrado nesse site aí no .gov.br, e a gente conseguir emitir realmente certidões, registros de identidade através através desses aplicativos do governo, a gente vai ter muito mais controle populacional. O pessoal aí está comentando que nunca entendeu essa questão de ser bronze, ser ouro. Tecnicamente, gente, quanto mais dados vocês linkarem, mais vocês vão subindo de nível, sabe? Então, se você tiver quando você for fazer uma carteira de trabalho, um título de eleitor, quando você for lá e registrar a sua biometria e você associar o seu título de eleitor com o seu RG, você vai subir nessas categorias. Eu acho super prático. Inclusive, gente, ó, vocês sabem que eu sou a professora que estou sempre jogando aqui, ó, jogando glitter de prosperidade para vocês. Eu espero que aluno meu passe a vida viajando muito, então mantenham os documentos de vocês em dia. Se forem para o Poupa Tempo, vocês conseguem colocar o número do PIS, o cartão do SUS, título de eleitor, vocês colocam tudo dentro do RG, sabe? E RG atualizado é sempre bom, que a gente nunca sabe qual que vai ser aquela oportunidade de sair do país que vai bater aí na porta de vocês, aí do nada, e vocês digam sim. Gente, para finalizar, eu queria falar algumas coisas aqui sobre essa questão da natalidade e da mortalidade. A questão das migrações, a gente vai retornar muitas vezes ainda
porque é uma área bastante importante para a gente em geografia. Mas, assim, gente, a questão da natalidade e da mortalidade, a gente, a gente precisa ter duas coisas em mente. Quando a gente melhora a condição socioeconômica da população, as pessoas elas morrem menos. A gente tem o quê? O aumento da expectativa de vida. Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma pessoa preta escravizada ali no século XVI, a expectativa de vida de um homem preto era 31 anos. Hoje em dia, a gente percebe que a gente tem uma ciência para a gente poder manter uns políticos imortais aí, né? A gente tem aí, ó, vários dinossauros aí no Senado há milhares de anos, esse povo não morre. Existe tecnologia, gente. Sempre vai ter um hospital de rico para fazer o Sarney voltar ali, ó, com toda a gana de ser corrupto. Então, isso é o quê? Um aumento da expectativa de vida, certo, gente? Infelizmente, ainda as pessoas com mais dinheiro, elas vão ter uma expectativa de vida maior, mas também entre a vida e a morte, ninguém consegue muito bem ter esse controle, né? Mas a ciência faz com que a gente viva mais tempo. A ciência e as condições de vida. O pessoal lembrou da Rainha Elizabeth, que ela tava embalsamada viva, né? Ainda. E, assim, quando a gente melhora também a situação socioeconômica da população, a gente tem uma queda na taxa de natalidade, porque as pessoas, elas param de se reproduzir, gente, acreditem. É um dado, é um dado que é observável. Se você coloca mais pessoas dentro das faculdades, as pessoas elas vão querer ter menos filhos, sabe? É uma coisa que acontece. Mas, assim, a gente precisa também ter cuidado com certos discursos preconceituosos, sabe? Existe uma corrente das ciências humanas chamada malthusianismo, que ela fala que assim, é bem aquele discurso que a extrema direita usa. Esses pobres só quer fazer filho para ganhar a Bolsa Família. Enfim, gente, é o tipo de coisa que não é legal a gente sair falando, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a gente percebe que quanto mais condições as pessoas têm, elas acabam tendo mais planejamento familiar. O meu amigo levantou a mão, pode falar, Pedro. Professora, boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui. Por exemplo, aparece no exercício, lá, uma baixa taxa de natalidade. Isso Uhum. significa que a longevidade da população é maior, necessariamente ou não necessariamente? Não necessariamente. Se a taxa de natalidade ela é menor, é porque as pessoas pararam de nascer. Não, Elas pararam de nascer. de mortalidade. De mortalidade, tá, se a taxa de mortalidade ela despencou é porque as pessoas estão morrendo menos. É o aumento da expectativa de vida. Ele pensa no Sarney, o Sarney voltando do hospital. É isso. As pessoas elas vivem mais, ficam mais longevas. E assim, a taxa de natalidade despencando também é uma questão de família. Assim, por exemplo, eu tenho um total de 0 filhos, não tenho filhos. O meu pai, ele tinha 12 irmãos. Então, assim, eu já represento o quê? Esse baixo índice de natalidade na minha família. É, tá claro até aqui, galera? Beleza? Estamos juntos. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui nessa maravilhosa sexta-feira. E, gente, enche o meu coração de orgulho ver um monte de gente bonita querendo estudar na sexta-feira. E assim, gente, tudo isso vai valer a pena. Vai trazer muitas sextas-feiras de cervejas aí para o futuro de vocês, gente. Um beijão grande, ó. Eu vejo vocês aí na terça-feira. Beijão, galera. Valeu, Isaac, também aí, que tá aí com a gente.
Obrigado. Eu ia até aproveitar que já acabou a aula, que eu ia fazer um comentário sobre isso que eu estava comentando da aula, porque a Coreia a Coreia do Sul, no caso, né, é um país que está entrando em bastante evidência, eles estão passando muito por esse problema, né, porque, tipo, porque você comentou que isso está muito ligado à questão dos preconceitos também, né? Então, como a taxa de mortalidade e natalidade, elas estão muito ligadas ao social também, né? Porque, tipo assim, você vê lá na Coreia, não tá tendo nascimento de criança, tipo assim, as crianças na Coreia não estão nascendo, né? Você pergunta, mas por que, tipo, as mulheres não estão querendo ter filho e tudo mais? Porque, tipo, é uma sociedade extremamente machista, preconceituosa, né, com as mulheres, que as mulheres assim realmente vivem situações assim de precariedade em casamentos, assim, maridos abusivos, elas são obrigadas a ficar em casa. E hoje em dia as mulheres elas já têm essa independência de querer sair para ir trabalhar, né? Então muitas acabam não querendo ter filho, né? E aí, tipo, tanto que a Coreia tá literalmente. Só que tem um dilema também, né? Porque a Coreia também não quer receber imigrante. Tipo, eles querem ser um país completamente coreano. Então, tipo assim, como é que você quer que aumente a população, mas você também não quer que vai receber pessoas, né? Então, tipo assim, eles não sabem mais o que eles fazem. Tanto que por isso que também tá acontecendo de sair muito homem da Coreia, por exemplo, o TikTok, a gente vê, o coreano que veio morar no Ceará comigo, em tal lugar, porque, tipo assim, os homens não conseguem mulher lá, eles indo pra cá. É isso, gente. Olha que legal. Olha, lembra que eu já falei para vocês hoje, gente, que olha, na prova, o que vai o que vai fazer diferença na vida de vocês é a capacidade de vocês relacionarem assim, os temas com a atualidade, gente. Isso daí é o que vai fazer a diferença, principalmente no Enem. E olha, realmente, assim, olha que legal, Isaac, você trazer aí essa questão, porque ela realmente a autonomia feminina, ela derruba mesmo a natalidade. Tanto que, assim, uma das grandes conquistas que a gente tem como mulher é hoje em dia, a gente brasileira, gente, meninas, enfim, não sei como que é a vida sexual de vocês, mas, gente, é uma alegria a gente estar numa estação de metrô e ter milhares de camisinhas grátis ali, sabe? Isso daí é uma luta que foi feita pelo controle de natalidade por nós mulheres. E, assim, a gente tá em uma sociedade que, até tempos recentes, a própria Igreja Católica ela condenava ali o uso de camisinha, e, e assim, foi um ativismo muito grande a gente mulher, conseguir reconhecer esse tipo de situações opressivas. A gente está longe também de ter tantas conquistas sociais, mas a gente não está, por exemplo, na situação da Coreia, né? E assim, o fato de eu ver assim, um monte de meninas aqui que vão passar no vestibular e vão ficar milionárias, donas aí da independência, da própria independência, mostra que a gente está em passos bonitos assim de transformação, sabe? Por isso que eu acredito tanto na educação, em vocês estudantes, e estou aqui jogando sempre glitter na cara de vocês para vocês melhorarem de vida e me levarem para jantar. Eu ia levar eu e o Isaac para jantar. Beleza, galera? Gente,